Bem-vindos ao primeiro Zoom África de 2025. Na mensagem de Ano Novo, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde apelou à paz e à segurança em zonas de conflito. Tedros Ghebreyesus recordou os ataques de Israel a um aeroporto do Iémen como exemplo de ameaça enfrentada por trabalhadores humanitários em zonas de guerra. O diretor da OMS pediu aos líderes que coloquem um fim à guerra para garantir saúde e segurança à humanidade. Lembrou também um avanço, o facto de 17 países africanos usarem atualmente uma nova vacina contra a malária, da doença ter sido erradicada em vários países e de existir, por fim, uma certificação das primeiras vacinas contra a Mpox. While waiting to board our flight in Sana'a, the airport came under aerial bombardment by Israel. The attack inflicted needless death, injury, panic, chaos, and damage, and was another reminder of the growing threat faced by civilians, humanitarians, and health workers in war zones around the world. These must stop. With a new year upon us, our leaders must bring desperately needed peace to the world and health and safety to all. Peace and health are linked. Há muitas pessoas a recorrer à medicina tradicional para tratar da saúde mental, sobretudo nos países em desenvolvimento. É o caso da Mauritânia, onde tantos pacientes estão desprotegidos. O Centro de Medicina Especializada de Nouakchott é o único hospital com serviços de psiquiatria e internamento para pacientes com questões de saúde mental. Serviços que foram iniciados em 1970. On a besoin de faire le maximum pour distribuer le message aux autres, la sensibilisation, que les malades psychiatres, ce n'est pas juste des fous qu'on devait les laisser à côté. Et ce n'est pas juste des personnes qui vont qui n'ont pas de solution. La psychiatrie africaine, elle est la copie conforme de la psychiatrie occidentale. Et à mon avis, c'est pas adapté. Il faut une psychiatrie beaucoup plus humaine, plus humanitaire, plus sociale. Le malade n'est pas isolé. Et quand il est hospitalisé, on accepte bien la famille reste là avec le malade. Les hospitalisations de courte durée, 3 jours à 1 semaine, suffisent largement pour la majorité des malades. ما خليت فيه حاجة تمام عقبت وامتناعي قمت جايبي جبته من طبيب النفس يعني جبته له قال لي هاي عمل الرواية دي شوف حكمهم. No último dia de 2024, o presidente da Costa do Marfim anunciou a retirada das forças francesas deste país da África Ocidental. A antiga potência colonial já retirou os soldados do Mali, Burkina Faso e Níger, na sequência de golpes militares nesses países. Agora, em 2025, irá acontecer o mesmo na Costa do Marfim. Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. O Parlamento de Transição do Burkina Faso aprovou uma lei que concede amnistia aos soldados acusados de uma tentativa de golpe de Estado em 2015. Na altura, um grupo de militares do Regimento de Segurança Presidencial do país, leal ao chefe de posto Blaise Compaoré, tentou derrubar o governo de transição a menos de um mês das eleições. O golpe falhou depois de um batalhão das Forças Armadas ter resistido.
Os autores do golpe, vários oficiais de alta patente do Exército, foram condenados a penas de prisão em 2019. Para serem amnistiados, tiveram de escrever ao comandante do Exército, capitão Ibrahim Traoré, a pedir clemência. Algumas pessoas veem a medida de amnistia como um passo positivo para a reconciliação, enquanto que outras questionam a motivação e as suas implicações. Também o presidente do Senegal anunciou que, a partir deste ano, 2025, não vai haver mais presença militar estrangeira no país. No seu discurso do Ano Novo, Bassirou Diomaye Faye avançou uma data para a saída das bases militares estrangeiras desta ex-colónia francesa, que mantém uma forte cooperação com o Ocidente. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. As pessoas no Zimbábue estão a evitar as mercearias tradicionais para fazerem as compras em mercados informais e ilegais que surgem à noite, para evitar assim rusgas policiais que acontecem durante o período do dia. O governo esperava que a introdução de uma nova moeda em abril resolvesse uma longa crise monetária que levou os países da África Austral a introduzirem 6 moedas até ao momento. Mas agora está a prejudicar as lojas licenciadas, que são forçadas por lei a aceitá-la. A diferença entre as taxas de câmbio oficiais e as do mercado negro continua a aumentar, com muitas pessoas e comerciantes informais que dominam a economia a preferirem novamente o dólar mais estável. As lojas tradicionais, forçadas pelas autoridades a cobrar na moeda local, estão a aumentar os preços para assim fazer face às despesas. In every transaction the business is doing in the formal setup is making a loss, an exchange rate loss, which cannot be compensated or covered. So what has happened is that a number of the businesses or a number of enterprises have folded hands. Supermarkets have seen them closing shops. We have seen the emergence of the informal sector. Agora é oficial, o Zimbábue aboliu a pena de morte. O presidente Emmerson Mnangagwa ratificou uma lei que comuta as condenações à morte de cerca de 60 reclusos para penas de prisão. Uma moratória sobre execuções estava em vigor no país desde 2005, mas os tribunais continuaram a impor a pena de morte para crimes como homicídio, traição ou terrorismo. A lei sobre a abolição da pena de morte, já publicada em Diário da República, estipula que os tribunais já não podem impor a pena capital para qualquer crime e que qualquer pena de morte já ditada seja transformada em simples prisão. Há, no entanto, uma disposição que prevê que a abolição possa ser levantada em caso de estado de emergência no país. A Amnistia Internacional lembra que outros Estados africanos, como o Quénia, a Libéria e o Ghana, deram recentemente passos positivos no sentido da abolição da pena de morte, mas ainda não a transformaram em lei. Passagem de ano em Nairobi, a capital do Quénia. Muitos quenianos deram as boas-vindas na última noite ao novo ano, com o fogo de artifício a iluminar alguns arranha-céus da cidade. Como em muitas partes do mundo, houve música, dança, festa, desejos e, claro, resoluções para 2025. É uma pausa à vida dura para muitos cidadãos que aproveitam para recuperar o fôlego e a esperança no novo ano. Last year was good for me. I'm thankful. Though a few challenges here and there, but it was a good year. My resolution for next year is basically to be closer to God and to try and make the best out of my life and do everything that I can do as perfect as I can do. 2024 was not good for me. I'm battling breast cancer. I've been in and out of hospital the whole of the 2024. It was not a good year for me. One thing I should ask God for, this 2025, to restore back my health and I'll be happy.
passagem de ano em Nairobi, no fecho deste Zoom África. Um excelente 2025.